Boa noite, minha gente. Boa noite, povo abençoado. Que coisa boa é saber que eu posso entrar na sua casa agora, na TV, canal 25.1, desejando uma boa noite toda especial para você aonde estiver. Talvez hoje você já se organizou e aproveitou o feriadinho para dar uma saída, não é? Indo na casa da sogra no interior e está acompanhando a gente também pela TV 25.1, tá pegando aí? Muito bom, obrigado. Quando não, na estrada, saindo, você pode ouvir pelo rádio agora. 92.1, Rádio Líder, ao vivo, tá na Líder, tá ligado em Jesus, simultaneamente também pelo nosso canal no YouTube. Olhe nos meus olhos. Eu tô com você nessas três frentes multiplataforma, rádio, TV e YouTube. Agora, nesta quinta-feira, dia 17, o calendário de abril está muito especial, você já deu para perceber. 17 episódios desse mês que foram acontecendo um atrás do outro. E no dia de hoje, eu tenho a oportunidade de trazer um querido que tem uma história poderosa para contar. História que vai servir muito para o seu dia hoje aqui, tá, minha amiga? Aqui o seu amigo Renatinho. De forma muito criteriosa, eu vou trazendo os amigos, selecionando assim quem sempre vai ter uma história de superação, um pensamento que vai te colocar na rota, no caminho de um futuro destino de sucesso que você vai ter. E esse cara aqui vai chegar e vai trazer com muita simplicidade, porque no coração dele tem muita simplicidade, ele é cristão, ele é empresário, ele é mentor, a biografia dele é muito grande, mas tem algo muito marcante que é, desde quando ele sai da Lagoa de Parangaba, aqui no Ceará, muito conhecida no Brasil. Alguém já fez música falando da história da Lagoa de Parangaba, da Feira de Parangaba. E tem outras coisas mais. Alguém até já disse, como é? Da Feira da Lagoa? Ele sai desse lugar para conquistar o Brasil, indo aos palcos, sentando na mesa com empresários de alto nível de relevância do país, para contar sua história de superação. Eu recebo com salva de palmas aqui, a minha equipe prepara aí, Rony Top Case, Rony Lima 3X. Vai contar também sobre essa mudança do nome aí. Muitíssimo obrigado, Seja Renatinho. Cara, já é um prazer imenso Maravilha. estar aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Fiquei muito honrado pelo convite, através da indicação do nosso querido Cícero Oliveira, um cara o qual eu tenho uma admiração muito grande, sou fã. E aqui a gente vai compartilhar um pouco da nossa história, assim como a gente vem compartilhando todos os dias. A diferença é que aqui vamos ser muito intencional em falar um pouco do que a gente viveu. Em alguns momentos a gente só mostra, não tem como a gente sempre falar. Mas de fato, como você falou, é até desafiador. Hoje a gente fala de uma forma muito simples, mas quando a gente vai destrinchar a nossa história, ela tem um lado motivador. E um desses lados motivador foi algo que eu tinha em mente dizer para a minha família, que eu ia assumir essa responsabilidade de mudar a nossa geração. Isso é bom. E eu sempre fiz isso com muita responsabilidade, né? Porque existe a questão de a gente somente querer, existe a questão de a gente de fato fazer. E eu sempre, por conta de ter vindo de uma família simples, eu decidi encarar isso. Muitas das vezes até sendo visto como um louco. Um cara Eu quero ouvir essa história aí do que louco somente aí, trabalhar muito, do um avanço. cara que tu tá se inspirando em quem, meu amigo? Como é que você vai pra uma rua, como é que você vai pras feiras? E assim, eu sempre, vou ser sincero, eu me inspirei baseado pela minha mãe, que ela desde o começo sempre saiu na rua como sacoleira pra vender e conquistar aquilo que ela pôde me proporcionar. Que não foi muita coisa, foi só um ensinamento de vida, que eu já sou muito mais satisfeito, porque se ela tivesse me proporcionado dinheiro, e com isso eu executei tudo que a gente executou até hoje, né? E a nossa história, ela, imagino que ela vem, é bem comum, como da grande maioria que cria a sua história. E quando foi em 2017, na verdade em 2011 eu tinha meus 17 anos para 18 anos, e disse que eu queria empreender. E nessa pegada de empreender, eu olhar para um lado, olhar para outro, eu não tinha muitas pessoas para se inspirar, somente a minha mãe, porque ela era sacoleira e estava ali naquela correria do dia a dia, e ela me mostrava que é com trabalho duro que eu ia alcançar os meus objetivos. Você teve uma infância escassa, com dificuldade financeira? Cara, assim, eu não tive uma vida abundante, pode-se dizer ter tudo que eu queria, porque até então não tinha essa vaidade de querer comer o que eu queria. Então, assim, eu usava o que dava pra usar sempre. Era o que estava dentro da relação? Era o arroz com feijão e o frango. E a comida, eu nunca fui de querer experimentar coisas diferentes. Então, posso te dizer que eu vi uma realidade no bairro a qual eu cresci e me criei, que foi o Planalto PC,
não tinha muitas pessoas para mostrar que existia um outro mundo. A sua vaidade não tinha necessidade de ser colocada em evidência para dizer para ninguém que estava fazendo algo melhor. Não, você vivia dentro de de um ambiente comum, mas comum. Não paralisante. Você já tinha um pensamento quando acompanhava sua mãe saindo de casa para ir trabalhar. Cara, e assim, eu tive 2 grandes exemplos na minha vida. Tipo, foi a minha mãe, uma mulher que ralou muito ali, me ensinou muita coisa. E, tipo, o meu pai também, né? Certo. Então, assim, eu tive 2 exemplos, um bom e um desafiador, né? Onde eu extraí o melhor de cada um e decidi qual o objetivo de vida que eu queria. Muito bom. Eu não queria ter vícios, eu não queria passar por cima de ninguém, eu não queria montar nas costas de ninguém para querer ter algo, e eu não precisaria fazer o que o mundo comum estava acostumado. Que era fumar um cigarro, que era beber bebida alcoólica, que era ser viciado em jogo. Então eu vi o quanto, baseado em pessoas que estavam ao meu redor naquela época, isso já era um fator que mudaria a minha vida, sim, de acordo com as minhas decisões. E hoje eu posso compartilhar muito as minhas histórias de forma íntima para outros empresários através da minha empresa de educação. E eu sempre falo para eles, cara, o que vai fazer você ter um negócio grande nem sempre vai ser só aquele negócio que vai dar uma quantidade de dinheiro alto que vai fazer você ser próspero. As decisões que você faz no começo. A mulher que você quer para ser a mulher da sua vida. As decisões que você toma por dizer não para muita coisa a qual está rodeado, te querendo obrigar que tem que dizer sim. Você vai contra tudo e contra todos. É você e seu propósito. E se você for cristão, é Deus na sua vida. Você tinha, então, o ambiente do seu pai e da sua mãe, que naquela hora que você estava vendo, você podia fazer a escolha e dizer o seguinte... Eu não quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. Alguém que está assistindo a gente agora aqui no rádio, ouvindo no rádio, assistindo via YouTube ou via televisão, deixa eu falar para você entender o seguinte. Nesse momento, no dia de hoje, você está tendo a oportunidade de receber um improvável, uma pessoa que alguém dizia não tem como ir, não vai dar certo, porque você não era apontado como um cara que ia decolar, não. Sim. Tinha um pai que tinha dificuldade, você falou. As estatísticas, né, e cara? A sua mãe acaba vivendo muitas das vezes disso, né? Naquela guerra. Mas você escolheu, vou copiar a melhor parte da minha mãe, pegar o que o meu pai tem de melhor aqui também, vou potencializar e vou avançar. Seu pai te incentivava sempre a empreender? Ele chegava a dizer o quê? Não, é exatamente quando eu digo que teve um lado desafiador e um lado bom. Eu tive minha mãe como exemplo, tive meu pai como mau exemplo. A dificuldade do seu pai que ele enfrentava? Jogo? E vícios. Vícios. Exato. Então, assim, hoje o que acontece? As pessoas estão muito acostumadas a ser manipuladas pelos ambientes que elas vivem, mesmo sendo de pai e mãe. Sim. A gente tem que honrar pai e mãe, mas ao mesmo tempo, baseado no meu propósito de vida, eu também não sou obrigado a aturar tudo que meu pai e que minha mãe falavam. Quando você diz aturar, você não diz respeitar. Você respeitava a dependência deles lá. Exatamente, mas eu não absorvi aquilo pro meu futuro. Você já tinha a mente fechada dizendo o seguinte, eu quero isso aqui, tô focado. Eu sempre tive propriedade própria. Eu nunca fui deixado manipulado. Até porque se a gente for se permitir ser manipulado em alguns ambientes a qual não nos favorece, a gente vai pro pior lado. Principalmente periferia, porque infelizmente periferia existe um lado difícil da criminalidade que ele nos proporciona dizer que é impossível crescer de forma correta. Você viu o crime muito perto ali? Sim, cara. Infelizmente posso dizer que baseado nas minhas amizades de 20 anos atrás, eu perdi 80%. Corria o risco de, se você não tivesse deixado de ser vencido pelo eterno, por Deus, você caminhar no lado errado e talvez não estivesse aqui para contar a história. E você viu que eu falei logo no começo que o nosso crescimento na vida, ele tá baseado nas nossas decisões hoje? Sim. Porque às vezes você pode ter até um negócio com um potencial enorme de ficar rico, mas só que as suas decisões do passado, seja de 10, de 5, de ontem, ele vai influenciar muito no seu dia de amanhã. Muito bom. E hoje o que a gente percebe é as pessoas querendo muito ter esse lado próspero, só pensando no dinheiro. Sim. E eu sei o quanto o dinheiro é bom, eu sei o que é não ter nada, e eu sei o que é ter o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu sei que o dinheiro também ele não vai me proporcionar tudo. Isso aqui é forte, segura aí, eu gostei. Atenção, isso aqui vale a pena, hein, gente? Ó, ele está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo, na Bíblia Sagrada, vai dizer que aprendeu a ter e aprendeu a passar por dificuldades. Tá aqui um cara. Com quantos anos você encontra Jesus para mudar a tua mentalidade? Cara, eu sempre sempre fui frequentador de igreja, sim, mas eu me converti logo após a pandemia. De fato, sim, eu sempre fui um cara que tive princípios e cristão baseado, princípios e valores cristãos baseado pela minha mãe. Sim. Né? E eu sempre entendi o que era certo, o que era errado, mas eu acabava entrando naquela conversa que, tipo, eu não estou preparado para seguir esse caminho a qual Deus quer que eu siga. E chegou um certo momento que Deus me confrontou e disse, filho, tá na hora de tu sair de cima do muro. Muito bom. Esse momento de você achar que algumas coisas você não está preparado,
já não é mais a hora. Você se achava perfeccionista e por esse motivo Sim. não queria ser cristão Sim. de qualquer jeito, era isso? Sim, Eu exato. não quero ser desse Sim. tipo, não. Eu quero ser autêntico, integral, Exato. vivendo para Deus de verdade. Era isso que você pensava? E eu sempre quis isso, a realidade é essa, né? Por conta de eu sempre ter tido esse lado influenciador nas redes sociais, a partir do momento que eu decidi 100% estar convertido, baseado numa realidade que eu vinha, não seria bom. Por quê? Porque durante muito tempo eu cresci no forró. Todas as bandas chegavam numa festa, apesar de eu nunca ter bebido, nunca ter feito fumado, nunca ter feito, eu sempre gostei de festa. E eu vi o quanto esse ambiente fazia eu enxergar o lado contrário daquilo que eu queria. E é como eu sempre falo, nem sempre, às vezes, a sua opinião ela vai ser 100% própria. Vai existir um lado manipulador dos ambientes das pessoas que estão lhe cercando. Perfeito. E naquela época eu gostava de festa. Eu saía pra festa todo dia. E chegava numa festa e era cantor, e era isso, aquilo, tudo. Sempre as pessoas elas me honravam pelaquilo que também eu fazia por eles. Sim. Nos bastidores, que eu também agregava. E eu via o quanto isso, pra mim, era desafiador, porque nos mostrava que eu tava tendo um crescimento no negócio, mas que chegou a um certo momento que tava mais me constrangendo, porque eu estava em cima do muro, do que me proporcionando, de fato, uma satisfação. Então você tem os momentos, de fato, como você acabou de dizer, que aprendeu a ter, não é? E aprendeu também a ter, vivendo agora com não ter. Essa história de dificuldade financeira, ela teve um tempo, depois começou a mudar o mapa da sua vida financeira. Sim, é. Quando você já começava a ganhar um pouco de dinheiro, você estava no forró, onde todo mundo é um ambiente muito lúdico, muito Sim. mágico ali, não Sim. é? De propaganda, aquela coisa toda. É o locutor, o comunicador, o cantor mandando uma mensagem aí, e tá aqui o Rony. Naquele tempo você já começava a ver que não era mais aquilo que você queria, era isso que você tá Exato. dizendo? Entenda. Em nenhum momento eu tô falando que quem pratica isso é errado. Sim. De acordo com o objetivo de Sua vida, mentalidade. vai ter alguns ambientes que não vai fazer sentido pra você, como também da mesma forma tem gente que não quer seguir como cristão pra sua vida e não ir pra uma igreja não vai fazer sentido pra ele, né? Mas baseado na vida que eu queria, até porque naquele exato momento ali, em 2020, eu já era responsável de ter centenas de pessoas dependendo de mim. Seja tinha como já colaborador, responsabilidade. seja como família. Já não Eu estava mais na podia... lagoa. Exatamente. Eu já não podia ser mais irresponsável e tomar decisões aleatórias, a qual antes eu tomava. Então, eu já tinha uma filha de 2 anos na época, eu já estava casado, apesar de eu me casei em 2018, mas eu estou há 15 anos com a minha esposa. Eu sei o quanto cada situação ela me proporcionou uma reflexão ao longo prazo. Muito bom, essa é a palavra. E foi essa reflexão que eu imaginava ao longo prazo que me fazia dizer, isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim. E detalhe, eu nunca tive pessoas próximas pra pegar na minha mão e me dizer, ó, o caminho é esse. Você nunca teve um mentor para estar Sempre. dizendo é isso, Não. vem para cá, o melhor caminho? Não tinha. Sempre foi esse, sempre Você todas acha as que minhas tinha decisões. algo a mais? Você acha que era Deus que te guiava para dizer, sai desse lugar, Cara, vem para cá? Porque o homem, ser humano normal, limitado, ele não consegue perceber para onde ele está caminhando, não. Ele vai caminhando e a passos largos ele vai chegando e vai mudando a escala. Alguém já disse para mim uma certa vez, eu comecei, Renatinho, a pessoa falou, eu tenho uma dependência muito grande, eu comecei com o cigarro. Depois eu fui para o álcool, e depois o álcool já não fazia mais sentido. Fui para cocaína, para jogatina. Depois da jogatina, eu estava à margem da sociedade. Mas ninguém conseguiu me esclarecer. Você consegue entender que era Deus que te guardava em todos os momentos da sua vida? Cara, sempre, sempre. Eu nunca sofri algo que normalmente o mundo ele proporciona relacionado à criminalidade ou qualquer outra coisa. E eu sempre disse que Deus sempre me protegeu. Não somente para aquilo que ele queria para o futuro, que hoje eu tenho um prazer imenso de estar inserido em centenas de empresas e poder de fato fazer com que o meu conhecimento ajude diretamente, não somente no dinheiro, mas na construção de família, entre outras coisas. E quando eu me lembro que eu não tinha essas pessoas para me apoiar desde o começo e só tinha Deus ao meu favor, eu tinha que sempre estar alinhado com aquilo Muito bom. que eu não estava vivendo, mas que Deus queria pra mim. Cara, eu tenho um projeto beneficente hoje, chamado Rodrigo do Vale, que antes era o projeto Mãos Dadas, que eu posso dizer que está formalizado há um pouco mais de 1 ano, mas esse projeto eu venho executando desde o começo da minha jornada empreendedora. Desde os primeiros anos, sempre quando tinha ações relacionadas ao Dia das Crianças, relacionadas a Natal, eu sempre fui um cara solidário. Coração generoso. Isso eu nunca expus. Eu nunca mostrei para as pessoas que era obrigado você fazer esse lado. Eu sempre fiz.
Filântropo de natureza Eu sempre própria, fiz. mas nunca colocou em evidência, dando destaque às Exato. ações que estava E feitas. Nunca tirou eu proveito falava disso. pra minha esposa, eu dizia, amor, Deus é tão maravilhoso com a gente vive nas feiras ao domingo, a gente tem essa loja, a gente fica na calçada e assim, nunca aconteceu nada de ruim com a gente nunca se meteu em nenhuma doença, a gente nunca se meteu em nenhum problema. A misericórdia de Deus sempre esteve com a gente. Muito bom. A realidade era essa. E quando eu percebi isso logo após ali da pandemia, eu disse, cara, eu tenho que saber das minhas responsabilidades que serão bem maiores daqui pra frente, então não posso tomar as mesmas atitudes de menino querendo ser homem. Forte. Inclusive é uma passagem bíblica, né? Sim. A partir do momento que Quando era menino, fazia as coisas de menino. a gente decide sair do nosso eu pra fazer o que é pra ser feito, isso muda o jogo de muita gente. É forte, radical essa mudança. Porque, cara, uma das coisas que trava as pessoas de crescer na vida é o ego. Porque quando a gente mexe no ego das pessoas, faz as pessoas entender que do meu jeito sempre deu certo e é desse jeito que eu acredito e eu não vou mudar. Sendo que tem outras pessoas que faz algo até semelhante, mas de formas diferentes e consegue prosperar mais. E aí é onde as pessoas não entendem e ela fica se perguntando, por que alguém prosperou mais do que eu? Por que alguém tem algo que eu não tenho? E eu sempre falo que você é responsável pelo seu futuro, pelo seu sucesso, pelo seu resultado. E tem pessoas que estão com a humildade fincada no chão e ciente de que durante a nossa jornada sempre vai haver desafios que vai nos mostrar que a gente não sabe de tudo. Muito bom. A gente não é a melhor pessoa. E eu me lembro que a minha inspiração era só minha mãe, que era sacoleira. Quando eu decidi empreender, ali de 2017 para 2018, eu disse, eu vou começar na Feira da Parangaba. E minha namorada na época, a Adila, ela disse, eu tô com você, filho. No meio do sol, como é que era? No Eu meio quero do saber sol. sobre essa história. Que assim, quem talvez agora já te conheça, você é um sucesso na internet, o povo fala muito sobre o seu serviço, sobre o seu sucesso que você tem, mas aí tem alguém que está chegando hoje agora aqui na TV e nunca tinha escutado falar do Rony Lima ou do Rony Top Case. Talvez alguém não conheça ainda. Mas eu fiz questão de apresentar dizendo que da Feira, da Lagoa, da Parangaba, saindo para conquistar os palcos do Brasil, sendo palestrante, trazendo muita informação, muito conceito. E aí tem alguém aqui que quer ouvir a sua história porque também é motivadora. É uma história que vai dar oportunidade a quem está começando um negócio no dia de hoje, por exemplo, ou vem de algum tempo, sofrendo com os intempéries do meio do dia a dia, porque não é fácil. Ser empreendedor no Brasil é muito complicado. E acreditar que vai chegar a um lugar de escala maior é mais complicado ainda. Você começa em um lugar pequeno, você começa sem essa projeção toda que você tem hoje. Sim. Quando você começa, me fala um pouquinho e me fala se você já tinha esse pensamento, eu vou querer chegar em lugar maior, vou querer chegar em um lugar mais longe. Como é que é? Cara, baseado em princípios, vou começar um pouco da nossa história. Eu posso dizer que eu comecei a empreender com 6 anos aproximadamente. Muito bom. Qual era a minha visão empreendedora da época que hoje eu formalizo, uso o nome empreendedor e empreendendo, mas que na época eu só fazia. Durante muito tempo eu sempre fiz as coisas sem saber o que real, o motivo seria a palavra exata que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. E com 6 anos eu assumi essa responsabilidade porque minha mãe me ensinou isso, consequentemente ela me pagava por isso. Isso era uma forma de eu entender que eu fazia não só por obrigação para honrar minha mãe e para ajudar ela, porque ela já tinha feito muito por mim, como também eu ia ganhar algo em troca. Ali dos meus 6 anos até os meus 14 anos, quem assumiu a responsabilidade de cuidar, de arrumar a casa, varrer, passar pano, lavar banheiro e lavar louça dos meus 6 aos meus 14 anos, 100% foi eu. Você tinha irmãos? Não, filho único. Filho único 100% foi para eu. ser todo mimado pelo pai e pela mãe, porque não tem essa, o filho único é mimado de verdade. Sim. Mas aí com 6 anos de idade você estava ali dando grau na casa. E detalhe, eu não fui mimado, tá? Minha mãe, ela foi sempre a pessoa, meu pai eu nunca tive essa proximidade dele, por mais que ele estivesse dentro de casa. E minha mãe, ela sempre foi de dizer poucas palavras e só trabalhar. Então assim, ela me arrastou pelo exemplo dela do dia a dia. Forte. Foi isso, ela nunca foi aquela pessoa que me motivava, que me ensinava, que me ajudava, não. Minha mãe, ela só dizia, meu filho, tem que trabalhar. Morreu. Tem que trabalhar. Tomou gosto pelo negócio e disse, eu vou fazer. E, cara, assim, eu tive muitas viradas de chave que eu vou compartilhar durante esses próximos 10 minutos. Fica à vontade. Que dos meus 6 até os meus 11 anos,
teve algo que aconteceu que eu comecei a entender o sentido do trabalho que, de fato, ele ia devolver a gente de alguma forma. Com 11 anos, eu adquiri o meu primeiro bem com o meu próprio suor 100%. Como é que é? Play Com 2. 11 anos de idade? Com 11 anos, o meu primeiro bem. Certo. Que foi o meu primeiro Você bem fez que naquela projeto época... para comprar o Play Não. 2? Não? Não. E quando foi em 2011, eu comprei aquele Play 2. E, cara, o quanto aquilo me mostrou muita coisa. Com teu dinheirinho? Não, com o meu dinheiro. E olha que eu tô falando do videogame que era R$1.000. Quem tinha naquela época um Play 2 Sim. era classe média. Sim. Classe baixa não tinha um Play Eu 2. quero entender de onde foi que veio esse dinheirinho aí. Exatamente do meu trabalho de 6 anos. O que era que eu fazia? Dos meus 6 anos até os meus 11 anos, a metade do valor que eu recebia eu deixava com a minha mãe. E a outra metade, eu ia para uma locadora ou comprava aquilo que até então já me supria a minha necessidade, que era um recheado, que era um estilito, que era coisa simples que na época era a minha realidade. E quando foi com 11 anos, eu paguei R$1.000 no meu Play 2. Dinheiro que eu tinha, R$1.000 no meu Play 2 à vista na loja americana. Olha aí. E, cara, eu percebi como era que funcionava o jogo. Logo em seguida, comecei a vender picolé, comecei a fazer cobrança pra minha mãe, que a minha mãe vendia na promissória. Rapaz. Na época, comecei a sair pra fazer pagamento. E comecei a me virar, comecei a vender Totolec. E comecei a fazer um conjunto de coisas. Comecei a ir pras feiras juntamente com o meu vô, que na época ele me ensinava pra ir pras feiras. Aí eu comprava cabo rei de DVD por R$1 e vendia de 2. E comprava Cabo de só. DVD? Era. Aqueles cabos que Era. transferem do Isso lado eu tô pro falando de coisa usada, não tô falando de coisas novas, não. Eu ia pra feira, comprava. O cara tava vendendo um DVD quebrado, DVD eu pagava R$5. Aí a tampa de botar o DVD, o ciclo, tava travando, eu destravava, não tinha técnica pra isso, mas eu destravava, só parafusava, não. Vendia por R$20, R$30. E eu comecei a entender. Quantos anos de idade? Isso aí eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Rapaz, é um guerreiro. Atenção, gente. Tô falando aqui com um menino prodígio, não é? Porque logo muito novinho já estava nesse destaque todo. Tem uma outra situação que vale a pena salientar e trazer aqui para que fique evidente no nosso papo de hoje. É que parece que as nossas crianças de hoje estão crescendo numa geração muito enfraquecida. Não pode fazer mais isso, não pode fazer aquilo. Esse cara está contando que com 6 anos de idade ele começou a dizer que precisava ajudar, cooperar e fazer alguma coisa. Com 11 anos, já está se destacando ali com o seu próprio dinheirinho, conseguindo comprar aquele bem que ele queria, que era o Play 2. Depois, agora começa a avançar para sair na missão de querer vender sempre. Tinha um negócio em você que não fazia sentido ficar parado. Precisava e tinha que correr. Com certeza. E assim, cara, eu vim nesse costume de comprar Urbregues na feira e vendia. Eu me lembro que ali com os meus 14, 15 anos, eu chegava na feira e um cara chegava com uma sacola de roupa velha, com não sei o que e tudo. E quanto é? R$100? Eu pagava R$20. E ali naquela mesma feira, eu já vendia 2 coisas das 50 que eu comprei pelos R$20. Né? Então, tipo, o que vinha, o resto é lucro. E eu chegava em casa com um bocado de bugiganga, um bocado de bregues. Eu, mãe, tá dando certo. Naquela época eu ia pras feiras, eu ajudava o meu vô na lanchonete da minha tia, que hoje é o Pratinho da Madrugada, lá na Beira-Mar. É de sua tia? É. Ela começou aonde ali? Lá próximo a mim também, lá no Jockey, lá no Planalto, um bairro onde... É um sucesso, né, o Pratinho lá? Não, o sucesso, é sucesso nacional, de fato. É verdade, todo canto, todo mundo E assim, fala eu já muito. auxiliava também o meu vô lá na lanchonete dela. E, cara, era um conjunto de coisas. Eu ajudava meu pai trabalhava com salada, eu fazia salada pro meu pai também me dava dinheiro toda semana. Aí juntava ali no final de semana, ganhava 10 de um, 5 de outro, 20 de outro, 30 de outro. E assim eu fui construindo. Inclusive, com 14 anos, algo aconteceu, eu comprei minha máquina digital, que naquela época do Orkut, sim. Tô falando há 17 anos atrás, máquina digital era R$1.000. Sim. Era muito dinheiro também, porque eu vinha numa construção. Rony, muito dinheiro era quando tinha 11 anos que tu comprou um Play 2, mas também R$1.000 numa máquina digital era muito dinheiro. Era muito dinheiro, verdade. Era muito dinheiro, né? E assim, eu comprei, foi mais um bem que eu conquistei com 14 anos. Qual foi a ideia de comprar a máquina digital? Porque eu sempre gostei de registrar momentos. Legal. Sempre gostei de fotos. Por isso que eu sempre falo que hoje as pessoas dizem que estar na internet é necessário. E eu estar na internet, antes existia a própria internet, Muito na época bom. da internet de escada. Eu já tinha o Orkut, já tinha os MSN, aquelas... Eu sempre ICQ, gostei de tudo estar tal. nas redes sociais. E, cara, quando foi com 17 anos, eu percebendo o jogo, minha mãe pegou e disse, meu filho, você quer que a mãe se esforce para pagar uma faculdade para você? Mãe, eu não quero faculdade não, porque eu não tenho ninguém de exemplo que fez faculdade na minha vida, então por que eu vou necessitar e criar uma expectativa e achar que eu vou crescer com faculdade? Eu vou meter as caras e vou pra rua.
17 anos e meio ali eu fui pra rua. Comecei a ir pra feira ao domingo, comecei a ir pra todos os dias nas feiras do bairro de Fortaleza. Segunda-feira é Henrique Jorge, terça-feira já igual as bugiganga. Rapaz, e atenção, gente, ó, talvez você não saiba o que é bugiganga, não é? Nem tudo, é tudo que os pessoal não quer e a gente vende. O cearense tem uma linguagem própria aqui. Eu sou cearense, sou de Fortaleza. Breguesso são aquelas coisas que deixam até de ser tão utilitárias, né? E começam a fazer parte só para algumas pessoas. A bugiganga também é tudo aquilo que está aleatoriamente ali, entre produtos velhos, coisas quebradas, não é? Penduricalhos. Coisas aleatórias. Então, bugiganga e breguesso, estava aí quem estava vendendo. E vez e meia, você agora, olhando aqui nos meus olhos, está dizendo o seguinte: eu tenho vergonha, eu não vou vender isso aqui, eu não posso. Ah, mas se eu for me colocar à disposição para vender tal coisa, alguém vai dizer que eu não estou muito bem. Você não estava nem aí para nada, né, Rony? É o ego, né, cara? É quando exatamente o que eu tava falando. Você, tu tá na lagoa, tu tá na feira eu me lembro vendendo as coisas, rapaz. Eu não tive ego, durante muito tempo. Você não foi procrastinador também não, né? Nunca. Eu tinha que fazer e fazia. Eu não medi esforço. Então, como era que estava a minha rotina? De 6 da manhã até meio-dia, eu ia para todas as feiras dos bairros. Um dia por semana tinha a feira do bairro. Você lembra o que você mais vendia de breguesse, de bugiganga? Cara, sabe onde foi que eu fui ganhar mais dinheiro? Fui ganhar mais dinheiro. Eu pegava os DVD quebrados. Aparelho de DVD. Aparelho de DVD quebrado. Tá. Eu pegava um DVD... Aí eu comprava aquelas cabeças de som, porque às vezes tava queimado um canal, ou tava deixando de funcionar um CD, ou tava deixando de funcionar qualquer outra coisa. Pegava a cabeça de som com defeito, utilizava só os canais de áudio dele, botava o CD pra tocar no DVD, o DVD ia pro som, o som era como se fosse um módulo, e comprava uma caixa de som barato, caixa de som de carro na época. Sim. Aí quando eu chegava na feira, chegava com o DVD, com a caixa de som, com o DVD, com o aparelho de som e a caixa de som. Chamava atenção. Aí, resumindo, a caixa de som eu comprava por 150, a cabeça de som eu comprava por R$50, o DVD eu comprava por 10. Aí, no final das contas, eu fazia 200, eu vendia por 400. Rapaz. Vendia por 400, tô falando na época. Sim. E eu comecei a ver o quanto o mundo ele nos proporcionava muita oportunidade para ganhar dinheiro. E quando foi... perto ali já de eu completar os meus 18 anos, eu disse, mãe, eu tenho que tomar uma decisão. Sim. Vai fazer a faculdade? Vai. Eu não vou fazer a faculdade, eu vou pro meio do mundo. E assim, esse meio do mundo foi onde Papai do Céu me mostrou a calçadinha do Banco Itaú, porque eu disse, cara, eu não posso depender só das feiras, porque as feiras só funcionam até meio-dia. E o restante do dia eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou fazer o quê? Aí eu peguei e deixei só a feira da Parangaba aos domingos. Você não tinha casamento nem filho ainda não? Não, tinha não. Compromisso só com você? Não, tinha compromisso só comigo. Você podia estar dizendo o seguinte, tô cansado, não quero fazer... Com 17 anos, né? Com 17 anos eu encontrei a minha esposa, que na época ela tinha 15 anos. E ela sempre esteve comigo. Sempre, Cara, sempre. Que linda, hein? Lourinha, branquinha dos olhos verdes, no meio do sol. Que legal. Na pressão. Rapaz. Sempre ela esteve comigo, sempre. E a gente de bicicleta ia pra cima e pra baixo. Rapaz, tua história é Eu forte. ia fazer as compras no centro, e ela comigo, e a gente ia pra feira, e ela comigo. Você acha que muito do seu sucesso também, claro que em primeiro lugar Deus, mas depois a parceria que você tem com a sua esposa? Cara, eu posso dizer que hoje a minha esposa, ela é 90% o meu braço direito e ela foi 99% responsável pelo meu sucesso. Sensacional. Se não tivesse ela na minha jornada, eu não sei qual seria o meu destino. Porque muitas das vezes os nossos propósitos a gente encontra quando a gente sabe o real valor da família. Muito e bom. foi aí onde eu descobri esse real valor estando ao lado da minha esposa, depois que eu fui pai pela primeira vez, que eu vi que eu precisava de alguém para construir um futuro comigo. Muito bom. E esse alguém nem sempre vai ser a nossa mãe, vai ser o nosso pai. Vai ser alguém que vai construir uma família. Até vai porque ter com filhos. 15 anos de idade ela podia pensar em diferente. Naquele momento lá dos seus 17, 18 anos, a moda era o carrão rebaixado, Sim. sonzão e tal. E aí a mocinha de 15 anos podia ter se interessado por um desses aí com carrão e tal, aquela coisa toda, e não ter, ter deixado você de lado. O cara do sol, o cara do meio da rua, eu não vou querer. Né? E aí, cara, quando foi em 18 anos, que foi que aconteceu? Eu com 18 anos, logo no começo já ali, eu fui pra calçadinha. Aí como ficou minha rotina? Ficou de segunda a sexta eu na calçada, trabalhando de 7 da manhã até ali às 18 horas. E eu passei 2 anos nessa pegada, e minha esposa fazendo a faculdade dela e trabalhando. E aí o que foi que aconteceu, cara? Eu cheguei pra ela e disse, amor, tá com 2 anos que eu tô trabalhando 20 horas por dia, eu não aguento mais trabalhar. 20 horas por dia, tá? Você tinha banquinha lá? Tinha. 20 horas por dia, então eu preciso que você me ajude aqui no bairro. Porque quando eu saio da Parangaba,
6 horas da noite, eu ainda tenho que ficar até meia-noite fazendo entrega no bairro. Fica muito cansativo pra mim. Rapaz. E ela comigo, a gente ia de bicicleta pra cima e pra baixo, nas entregas. Quantas vezes a gente chegou 1 hora, 2 horas da manhã, porque a gente tava no meio do mundo, às vezes pra entregar um cabo DVD, uma antena de R$5, um controle da Sempre Toshiba de R$10, né? E assim, o meu objetivo era trabalhar naquela época. E eu peguei isso pra ela, amor, eu preciso abrir a loja aqui no Planalto, que é pra gente atender a demanda das pessoas que querem comprar nossos produtos do bairro. Muito porque bom. quando eu chegar da banca, eu já priorizo outras coisas. Eu não preciso fazer entrega. Quem quiser comprar, vem comprar na loja. E aí eu peguei e disse pra ela, disse, amor, tô com você. Tô com você. E ela já saiu do trabalho dela, porque ela tava há 4 anos já tava muito bem estruturada no trabalho dela, pra acreditar junto comigo nesse projeto da loja. E assim, irmão, qual era o meu objetivo? O meu objetivo desde o começo, sabe o que foi? Sempre. Não foi conquistar patrimônio. Patrimônio a gente pode dizer que é simbólico comparado à nossa história. Eu sempre só quis trabalhar. Muito forte. Eu sempre só quis trabalhar. E quando hoje eu vejo as pessoas medindo esforço para querer muita coisa e trabalhando pouco, eu disse, essa pessoa infelizmente ela não vai conseguir. Vai não. Quando a gente já vem de um alicerce, de uma família bem estruturada, tem como a família já te dizer, ó, tá aqui, ó, você já tá no meio do caminho para fazer a sua jornada, toca o teu negócio. Eu não tive isso. Então, quando eu digo que hoje, para mim ter construído o que eu construí, eu precisei trabalhar 9 anos consecutivos da minha vida, trabalhando 20 horas por dia e folgando só 3 domingos no ano, é porque eu vivi cada passo a passo, e sei o quanto isso para algumas pessoas, de acordo com o seu momento, vai ser também Muito necessário. Bom. Quais eram os domingos que você marca como 3? Eu acredito que era o domingo do Dia dos Pais, o Dia dos Finados, se tivesse alguma coisa, e qual era? Não entendi. Não. 3 domingos você escolheu? Eu só escolhi os 3 domingos, não era por opção não, era porque de fato não tinha feira, que era a do Ano Novo, a do Carnaval e a da Semana Santa. Eu não tinha opção de escolha não, irmão. Rapaz, foi 9 anos. Não era que você tava tirando um período para descansar, não. Não, foi 9 anos. Porque não tinha expediente. Não, e eu tava pouco me lixando para almoço, para merenda, eu queria era trabalhar. Durante muito tempo, eu não... Pode-se dizer que eu não almocei direito. Não sabia durante da hora, esses não. 9 anos. Não, é porque o almoço chegava 11 horas, quando pensava que não chegava cliente, eu ia pensar em almoçar, era 2, 3 horas, eu já tava o almoço cheio de mosca ali em cima na banca e tudo, eu já não comia. Mas isso é uma realidade que as pessoas nem sempre contam para a sua história ela ficar muito bonita. Mas se você pegar o histórico dos grandes, de 10, 20, 30 anos atrás, que construíram patrimônios milionários, os caras vieram disso. Eu acho que vale muito a pena você contar tudo, é isso mesmo. Então, assim, não, mas essa é a realidade. Que hoje, quando eu subo num palco para falar com o empresário, eu sei as dores que ele enfrenta todos os dias, os desafios. Então, se eu vivo isso na pele todos os dias, eu não permito ninguém ficar contando história bonitinha, que você vai ter prosperidade, que você vai... Meu amigo, é trabalho e princípios. Muito bom. Se você seguir isso, você vai ter prosperidade na vida. Se você não seguir, qualquer proposta que vir durante a sua jornada vai te confundir e tira você do foco. Verdade. Você sai agora da banquinha ali do Banco Itaú, na calçada, e vai pra onde? Pras feiras no domingo? Como é que era? Minha rotina como ficou? Pra gente partir pro próximo passo. Segunda a sexta, trabalhando na banquinha. Segunda a sábado, trabalhando na loja. E domingo, na feira. Foi 9 anos. 9 anos. Pressão mundial. Eu e a minha esposa e com a ajuda de uma outra pessoa. Tinha alguém que chegava pra dizer pra você, não vai dar em nada. Nunca. Não, cara, eu sempre fui contra as estatísticas. A turma não chegava pra tirar onda com você? Eu me lembro que em 2020 eu comprei um Palio. Em 2020 eu comprei um Palio Celebration. Eu comprei à vista, R$21 mil. Na época o Palio era 2010 e eu com 20 anos, na verdade, eu comprei isso, era em 2013. Cara, era coisa de outro mundo, porque eu me lembro que minha mãe precisou trabalhar 20 anos para ela comprar o primeiro carro dela. E eu em 2 anos já consegui aquele meu carro de R$20 mil. Aí eu, cara, vou tá colocar dando mais certo. pressão aqui. Não, sem mais entender. Eu nunca tive vaidade para comprar carro para fazer viagem, para isso não. É consequência. Sim, eu tô dizendo que você estava vendo que funcionava e estava dizendo, se eu me organizar mais, se eu me dedicar mais, eu vou mais além. Quando foi em 2016, eu comprei um Corolla Zero. As pessoas diziam que era errado ter um carro novo na periferia. É proibido ter um carro novo na periferia, por quê? Porque só quem tem é marginal.
Quem é um empresário, quem consegue ter as coisas, não pode. Ninguém prospera na periferia. Rapaz. Pelo trabalho. O cara tá errado, eu vou contra tudo e contra todos. Porque eu sou prova viva que eu nunca tirei nada de ninguém e a gente vamos prosperar. E assim foi depois, em 2018, 2019, comprei uma SW4 na época também. E cara, isso não é porque eu quero mostrar que isso aqui eu nunca fui de querer mostrar. Isso aqui pra mim é simbólico. Porque um carro de 300 mil não era 10% do meu patrimônio na época. Então, assim, eu também nunca fui de mostrar o que eu tenho. Apenas de usufruir do que eu merecia. E eu nunca fui daquelas pessoas de dar atenção para que as pessoas falavam. Porque desde o começo eu aprendi que, dependendo do ambiente que você vive, principalmente no Brasil, é proibido ter sucesso e prosperar. É verdade. As pessoas, elas querem colocar na tua cabeça que é proibido você fazer uma viagem e gastar 100 mil reais. É proibido você andar no carro de 500 mil reais. É proibido você fazer qualquer outra coisa, porque tudo que você vai fazer, você tá errado. E alguém vai dizer, tá roubando. Então, assim, eu ou olhava para esse tipo de pessoa, ou era único. Aí eu, num bairro de 52 mil habitantes, tinha 10 ruins no bairro. Tinha 10 ruins no bairro. Meu amigo, eu não tenho tempo de estar perto desses caras porque a nossa vida é muito trabalho, muita correria. Eu vou fazer o meu e cada um faz o seu. Muito bom. Eu vou fazer o meu e cada um faz o seu. E quando foi ali na pandemia, quando foi em 2018, eu tive que tomar a decisão de sair da feira. Mesmo a feira me dando muito dinheiro. Porque já foi uma decisão. E durante a nossa vida, a gente tem que tomar muitas decisões que vai tirar a gente da zona de conforto, vai nos confrontar e vai dizer, mas eu dependo disso. Meu amigo, você depende da misericórdia de Deus, Segura aí, meu irmão. calma aí, porque você vai contar tudo sobre essa mudança radical, sobre essa atenção e sobre acreditar que a próxima estação deveria chegar logo muito breve. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui na TV da Gente, canal 25.1. Ao vivo nós estamos. E aí eu chamo a sua atenção nesse momento também para compartilhar. Pega agora esse link do YouTube e manda para mais 10 pessoas. Compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos do colégio, da faculdade, do trabalho. Fica à vontade para você mandar também agora, até para aquele grupo que você sabe que tem uma pessoa que está brigada com você. Aí você cria um motivo. Manda. Quando ela disser, o que é isso aqui? Você vai dizer, não, é só porque eu queria que você ficasse aqui perto de mim, para a gente bater um papo depois e tal. Compartilha. Muito obrigado você ouvindo também a Rádio Líder aqui nos 92.1 no rádio. São mais de 80 cidades que nesse momento, através do Rádio FM, recebem o nosso sinal. Então, existe agora centenas de pessoas, quiçá milhares de pessoas que estão vivendo e vivenciando essa história de um empreendedor de sucesso, de um empresário de sucesso, que tem conhecido o que é as etapas da vida, passando por cada uma delas e aproveitando, tirando a melhor essência de cada expediente que ele tem vivido. Eu continuo aqui com o Rony Topcase, Rony Lima, que depois desse momento aqui agora vai começar a contar sobre as escalas, porque ele falou algo muito forte e eu queria que ele voltasse aqui para contar. Teve necessidade de você acreditar na próxima estação, porque ainda não estava vencendo o que você queria. Eu sempre fui aquela pessoa de querer somente trabalhar, mas quando eu entendi de quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava, eu comecei a entender que nem sempre também seria só ganhar o dinheiro. É ganhar a liberdade, é ganhar aquilo que de fato a vida empreendedora também ela nos proporciona, apesar de muitas responsabilidades de trabalho. E quando foi em 2017, no final de 2017, eu disse para minha esposa, amor, não venho mais pra feira. Essa é a última feira. Ela, filho, eu não acredito, porque a feira ela é responsável por muitas despesas da gente. Eu disse, não vamos mais pra feira. Era no domingo a feira. A feira, ela era responsável por 3, 4 dias de faturamento da semana. Da feira, ela era muito boa. Nesse momento, você não está mais vendendo os produtos que você vendia, não. Breguesse nem... Não. Agora nessa época você já eu já está tava vendendo... com o negócio já bem estruturado, acessórios e carregadores, tudo novo. Já era o Rony Topcase. Já era o Rony Topcase nessa época. E eu tomei a decisão de sair. Infelizmente, muitas pessoas não prosperam na vida porque ela perde o time da mudança de posicionamentos e perde o time de tomar decisões a qual vai fazer de fato ir para o próximo nível. Muito bom. E eu disse, eu quero sair da feira. É uma decisão minha. E de uma forma intencional me preparei para sair da feira. Sim. Até então as pessoas não acreditavam, por isso que eu não compartilhava. Quando eu cheguei eu disse que não ia. Eu não precisava dar satisfação para ninguém, somente para minha esposa, comunicar ela que a gente não ia mais, que inclusive ela estava comigo nesse dia. Sim. Todas as feiras ela sempre esteve presente. E eu peguei, eu não quero, vou focar só na loja e na banca. E criei estratégias para fazer com que aquele dinheiro que eu ganhava na feira aumentasse de faturamento e através de estratégia de marketing, entre outras coisas, na banca.
Quando foi na pandemia, eu tive a mesma experiência e fui desafiado. Até o último dia, antes do lockdown, eu dizia, não tem nem perigo de eu sair dessa calçadinha. Aí eu me lembrei que no passado eu disse, eu precisei tomar uma decisão muito grande para me crescer tantos por cento a mais, mesmo aquilo que estava dando certo, fosse mostrar pra gente que talvez seria muito difícil fazer o mesmo que eu fiz naquele lugar em outro lugar. Aí disse, opa, não, tem calma. Vou trabalhar, bora Adilino, vamos trabalhar. Nenhum momento na pandemia a gente parou de trabalhar. Apesar da dificuldade que a pandemia ela proporcionou, foi muitas percas, muitos desafios. Vamos trabalhar, não vou demitir nenhum funcionário. Teve essa tomada de decisão. Dia. Não vão. Com 3 meses, eu saí de 4 funcionários na época que eu tinha para 10. Olha aí. 3 meses para 10. Aí eu peguei, passando lá na calçadinha, lá da Parangaba, vi um trailer. Aí eu disse, olá fulana, tudo bem? Com quem eu falo? Aqui é o Rony, pronto, Papai do céu pediu para lhe abençoar com essa minha banca aqui, Não sei quem é você, mas que você tome posse aí, essa banca aqui é sua. A partir de hoje eu não venho mais para a banca. Você fez essa atitude... Em 3 meses de lockdown. Mas por quê? Eu tomei a mesma decisão que eu tinha tomado na época da calçada. Que eu não vivia ali pelo dinheiro. Tinha um propósito. Sempre o dinheiro, ele vem por si só. Então eu não falo de dinheiro porque eu já ganhei muito dinheiro, muito mais dinheiro eu ganhei foi no passado. Então assim, eu sempre imaginei que de acordo com aquilo que eu queria pro futuro da minha vida, ao lado da minha família, algumas decisões iam fazer mais sentido. Legal. Entreguei a banca, foquei só na loja e a gente surfou aquela onda de 2020, 2021, cresci 500% e foi pressão. Quando foi em 2022 já no mundo empresarial, até então no mundo espiritual, conjugal já estava bem posicionado, e dizer, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso deixar de ser o Rony amador para ser o Rony empresário. E essa mudança de decisão fez eu fazer uma autoavaliação em mim mesmo e enxergar muitos defeitos, a qual o cara que sempre ganhou dinheiro não tinha comparado ao cara que sabe fazer muita coisa. Bom, inteligente. Eu fazia muitas coisas sem ser intencional e dava certo. Até que o cara que é inteligente, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que se ele ir por esse caminho, ele vai demorar tanto tempo para chegar no objetivo dele. Baseado em números, baseado em estatísticas reais. E assim eu busquei esse conhecimento. Quando foi em 2022, eu passei um ano todinho. Eu investi 90% de 2022 no meu resultado pessoal e profissional, através de educação e através de pode-se dizer, físico, emocional. Então, assim, eu sempre fui um cara que, por motivo do muito trabalho, fui um cara cheinho. Na época, eu pesava meus 89 quilos. Sério? Sempre. Mas, assim, não era gordo. Eu era inchado, né? Isso me atrapalhou durante muito tempo. Mas, como não era prioridade, eu não tinha essa vaidade, eu disse, não, eu quero atingir o meu melhor resultado. E saí de 89 quilos em um ano para 70 quilos. Saí de 20 e poucos por cento de gordura para 8% de gordura, atingir o meu ápice. Consequentemente, em paralelo a isso, meu foco era academia e estudar. Academia e estudar, academia e estudar, academia e estudar, academia e estudar. E quando foi em 2023, no começo, eu decidi abrir a minha segunda empresa, a qual antes era só a Top Case, onde eu abri a Roupa Contabilidade juntamente com os meus sócios, que eram meus contadores. Fiz todo um planejamento de crescimento a um médio, curto e longo prazo. Disse qual caminho a gente ia percorrer. Por quê? Porque resultado na prática eu já tinha como Top Case. Sim. E resultado técnico baseado no que eu ia executar na outra empresa, eu também tinha. Porque um time eu busquei muito esse bom, conhecimento. Né? Eu busquei esse conhecimento e eu já tinha resultado na prática. Aí eu juntei o conhecimento que eu adquiri em 2022, o meu resultado como Rony, empresário, formalizei isso, criei uma metodologia para executar na Roupa Contabilidade. A Roupa Contabilidade saiu de 48 clientes com ticket médio de R$250 para hoje a gente tem 240 empresas na nossa carteira. Muito bom. Com 3 salas no Rio Mackenzie, com 17 profissionais trabalhando dentro da empresa e com a receita... Um outro negócio que você não imaginava ter. 12 né? vezes maior do que tinha há 2 anos e meio atrás, do começo de 2023. Resumindo, validei essa metodologia em um outro negócio, porque se fosse validar somente na Top Case, Top Case é porque eu já tinha há 10 anos, era muito fácil criar isso e tal, e tal, e tal. Validei uma outra empresa. Em 2024, eu abri outras empresas, onde eu entrei num projeto juntamente com o meu advogado para ser diretor e dar esse apoio a ele, que é a RBA Advocacia, que era o escritório de advocacia, qual foi um dos principais motivos que me fez hoje estudar direito. Legal. E também estudo contabilidade. Muito também bom. Faço gestão de TI, porque para mim o futuro é tecnologia. Quem não entrar na tecnologia tá fora
pode-se dizer, da bolha Você não ficou assim dizendo... 6 estrelas. Não, eu já resolvi muita coisa da minha vida financeira. Eu não preciso mais de nada, eu vou só colocar o povo para trabalhar. Mas você não para, né? Tá não, aí, ó, eu não posso. estudando, não, nesse exato momento eu não posso. Estudando e estudando. Mas eu tenho em isso 3 como objetivo. formações. Com 40 anos eu tenho um objetivo de ter um valor X de patrimônio líquido e alguns negócios rodando. E eu sempre brinco, eu tenho um prazer de ter alguns amigos que já venderam empresas, que já têm sua independência financeira e hoje tem empresa por amor. Né? Empresa por amor é o quê? Independente se a empresa está dando lucro ou prejuízo, independente que seja, é dele e no final das contas ele ganha mais 500 mil. Banca. Ele ganha mais 500 mil por fora. É bonito, cara. Faz um patrimônio de 50 milhões. E no pior cenário ele investe ali no CDB, que tem 500 mil reais. Sim. E o custo de vida dele é 100, 200 mil reais. Ele tem uma empresa que dá prejuízo de 10 mil e fica bonito. Ainda guarda 290 mil reais todo mês no banco. E então, ele assim, não desapega daquilo que ele ama. É lindo. Eu tenho isso como objetivo. Mas até então, o meu momento é de criar isso. Eu tô criando esse futuro, né? Posso te dizer que o que o dinheiro poderia proporcionar, eu já conquistei. Muito bom. Mas só que eu tô indo além. Eu quero ir além do que um dia eu tinha como objetivo de vida, que era o dinheiro. Rapaz, como é que eu já atingi, eu já comprei o carro que eu queria, eu já fiz as viagens com a minha família que eu queria, eu já comi a melhor comida que eu queria, eu já comprei a roupa que eu queria, eu já fiz tudo isso que eu queria que o dinheiro poderia proporcionar. E quando eu fiz, eu vi o quanto a gente atingir, viver essas experiências aqui é muito boa. As pessoas falam que tipo, o dinheiro não é tudo, mas o dinheiro ele vai te proporcionar muitas experiências a qual, dependendo do seu momento, você não vai ter. Então, chegar em um lugar e dizer que quer a melhor roupa, que quer fazer a melhor viagem, que quer comer a melhor comida, sem olhar preço, isso eu não tive isso no passado. E hoje eu sei o quanto essa experiência é boa e é isso que eu quero construir para minhas futuras gerações. Muito bom. Independente que minha mãe ela não me proporcionou nada de bens, patrimônio, herança, eu jamais posso fazer com que as minhas próximas gerações ela tenham a mesma coisa. Você é responsável. Eu sou responsável para mudar a minha geração. Perfeito. Essa mensagem que e você se pode eu dar aqui... terceirizar isso daqui, talvez a minha próxima geração não vá assumir essa responsabilidade que eu tenho. Isso, e até sofre, né? Porque, na realidade, você vai deixar um legado de instrução, de ensino para os filhos. Mas se você for relapso, se você for irresponsável e for viver só a sua vida guardada porque não já posso. tem alguma coisa, eu não posso. Para tudo. Para você ter ideia, cara, é baseado pelo que eu construí na minha família, lá de pai, de mãe e de esposa. Se eu focasse 100% no individual, eu tinha 50% a mais do que eu tenho de patrimônio, para você ter ideia. Mas você é feliz com tudo que você tem Sou feito? 100% feliz e é como eu disse, eu assumi essa responsabilidade, não é obrigação. Não é obrigação proporcionar um carro zero para minha mãe, não é obrigação proporcionar a mesma moradia que eu tenho para minha mãe, não é obrigação a mesma viagem que eu tô fazendo pro exterior para mim. Não tenho essa obrigação. E ninguém tem obrigação de fazer isso por ninguém. Nem para sua mãe, nem para seu pai. Agora existe a questão de honra, né? Então assim, o que eu faço isso por ela é para honrar tudo aquilo Muito que bom. ela fez e me mostrou o que eu precisava fazer. Muito e o que bom. foi que ela me mostrou? Trabalho. E foi através do trabalho que eu estou retribuindo isso para ela. E eu quero proporcionar essa mesma prosperidade para minha família. Você acredita que quem está assistindo agora, todas essas pessoas, elas têm possibilidade também de avançar Tem. para um lugar a mais? Tem. O que Agora é que tem. faz com que... Agora, lá atrás era muito complicado, né? Do tempo da sua realidade. vou ser Não, sincero. entenda o que eu vou dizer. Lá atrás é muito complicado porque não tinha tanta ferramenta. Informação. Não informação, tinha. Outra pronto. coisa, hoje tem loja de produtos que vão fazer com que a venda aconteça de uma forma muito fácil, muito prática, quando você não tinha. Você disse que vendia. Como é o nome da palavra que você usou? Agora me faltou aqui. Bugiganga. Bugiganga. E aí, hoje não. Hoje tem várias lojinhas que o cara tem condição de comprar um produto por R$3 nesse mercado oriental, que chegou muito forte no Ceará e no Brasil, e aí vender por um valor que ainda vai fazer escala, que vai dar para pagar o produto do fornecedor, sobrar para ter um lucro e ainda ter margem para dar desconto quando essa pessoa quiser comprar com você. Antigamente você não tinha isso. E hoje você tem. Você acredita que essa geração de hoje, ela está mais acomodada do que a geração do passado? Não é acomodada, eu posso te dizer. Elas estão criando expectativas de crescimento naquilo que não vai proporcionar o crescimento para ela. A internet. Verdade. A internet, ela mostra muita facilidade, meu amigo. A internet, ela faz com que as pessoas entendam que prosperar é fácil. E não é.
muitas das vezes ele vai tentar fazer a metodologia da internet, se frustra, Você entra acha em que depressão. tá faltando quem apareça no vídeo dizendo rasta pra cima e vem aprender a madeira, como é que é a dificuldade? Pressão mundial, como eu falo, Porque né? não tem, né? Hoje o que a gente vê é só isso. Eu tô aqui eu tô dentro do mercado de ensino empresarial e o que é que eu vejo, cara? 90% das pessoas que decidem compartilhar os seus conhecimentos são pessoas que querem vencer, certo? Mas também, ao mesmo tempo, pessoas irresponsáveis com as empresas das pessoas. Porque ela tá ensinando algo que ela nunca viveu. Forte, forte. Nunca viveu. Eu não tenho. Como é que uma pessoa tá querendo falar de cultura se ela não tem uma empresa? Como é que ela tá querendo falar de saber lidar com pessoas se ela não tem nenhum funcionário? Como é que ela vem falar de prosperidade se ela não tem dinheiro? É forte. São poucas pessoas que, de fato, leva aquilo que vive e que tem de resultado para outras pessoas. Aí é essas pessoas que faz com que outras pessoas que tenham expectativa de crescer acredite nela. Muito bom. Saindo da banquinha, da feira, das feiras, da guerra, para a empresa 2024, da contabilidade. né? Agora estamos em 2024, já estamos bem perto, né? Para a empresa da contabilidade, para a empresa da advocacia, ainda a loja que continua funcionando de material eletrônico. Tem muitas outras... Em 2024 eu abri a segunda loja, que é a Top Case Conceito, que inclusive vai ser a nossa única loja, a partir daqui a alguns meses. Já estamos nesse processo de transição. O Clip Studio, que é um estúdio de audiovisual. A SV, que é uma empresa de marketing e vendas. E a ROI Incorporadora, Sim. que é onde a gente, como loteador, a gente desenvolve vários projetos na região litoral. E a 3X Educação, que a gente formalizou esse ano, mas ela já vem com o braço do ano passado. E pode-se dizer que é o que a gente quer para o futuro. Muito né? bom. Então, E de aí... todas as nossas empresas, algumas elas é parcial, momentânea, mas que, resumindo, todas elas é criada para vender. Quando você falou que aprendeu a viver a escassez e aprendeu a viver tendo, você acha que ainda pode chegar em um lugar a mais? A gente busca isso. Na verdade, assim, tem informações de 0 a 10. O 1, normalmente, ele vai ter informações, normalmente, para o próximo passo dele, para o 2. Dificilmente o 1 ele vai ter informações ou saber entender as informações que chegam para o 5. E cada etapa existe acesso a informações, pessoas e oportunidades. E a informação, acesso e pessoas que tenho hoje na minha mão é o suficiente para fazer com que eu passe o próximo passo. Assim como, às vezes, é distante e impossível para uma pessoa que está no 1, ela ir para o 5. Por quê? Porque se ela tem uma empresa e sua empresa ela dá R$5.000 de lucro, que é uma realidade da grande maioria, ele pensa que para ele atingir o ápice dele é quando ele estiver ganhando 10. Quando ele estiver ganhando 10, vai ser daqui a 3, 5 anos. Aí quando ele chegar com 10, ele pensa que a prosperidade dele vai ser quando ele estiver ganhando 20 ou 30. Aí ele já vai estar com 40, 50 anos. Aí quando ele estiver ganhando ali R$20.000 por mês, R$30.000 por mês, ele já não tem mais cabeça. Verdade. Você tem uma dica, uma ação, uma ferramenta aqui que você possa apresentar para essa pessoa que está, talvez numa hora dessa aqui, à noite, chegou em casa cansada, dizendo, nossa, eu não aguento mais a vida, saio do trabalho tarde e nunca fiz nada, estou vendo o tempo passar, o mundo está acontecendo de forma tão assim, eu queria tanto ter um pensamento, um insight, algo que viesse para me clarificar no meu entendimento e me ajudar. Se você fosse começar hoje, novamente, com tanta ferramenta, conhecimento, que você já viveu, assumindo o compromisso com os erros e vivendo vários acertos, qual é para essa pessoa que está ouvindo agora, assistindo a gente, uma oportunidade para empreender ou para fazer algo? O que você acredita que dava certo para essa pessoa se ela colocasse sangue, força, vigor, fortaleza, entendimento, ela ia conseguir tirar proveito disso? Cara, a minha comunicação aqui no começo, desde o começo da nossa entrevista, foi uma comunicação que eu falei do cara que não tem nada para um cara que atingiu um resultado significativo no dia a dia. Essa minha informação, eu posso falar com vários públicos, mas a realidade é que, independente do seu tamanho, de um cara que não tem ou de um cara que quer ter, ele tem que modelar alguém que chegou
onde ele quer chegar. Ok. A diferença se ele quer ser um cara semelhante a você, talvez estar perto de você será muito distante. Ele tem que trilhar um caminho próximo à pessoa que está abaixo de você, que consequentemente ele vai criar micros resultados de 3 meses, 6 meses, 1 ano, Sim. e vai fazer com que cedo ou tarde ele esteja próximo de você, para ter acesso a você. E consequentemente, quando ele chegar para ti, de 0 a 10 ele já vai estar com a nota 2 ou 3. Quando chegar para ti, tu vai dar um insight para ele, Sim. que ele vai fazer sair do 3 para o 6. E consequentemente, quando ele tiver o seu resultado, ele vai ter a visão que você tem. Muito bom. E aí ele vai ter um resultado superior dia após dia. Mas a realidade, irmão, é trabalho todos os dias e buscar conhecimento. Eu posso dizer que hoje as pessoas, ela não é porque não sabe. Qualquer coisa. Então, não adianta eu tirar o mérito de quem conseguiu, de quem chegou lá, porque eu não tive a inteligência ou capacidade ou força de vontade de correr atrás assim como aquele cara teve. A diferença é que o que eu não sou é porque eu não sei. Muito bom. Se eu não tenho, é porque eu não posso. E se eu não posso, porque eu não sei. Tudo tem tá conectado, tá tudo dentro Sempre. desse viés aí. Não adianta a gente dizer que, vai vencer, você acorde motivado todos os dias. E, cara, eu nunca vivi de motivação, irmão. Eu sempre fui movido de disciplina. Motivação eram os meus objetivos futuros. E quando eu chegava lá, eu não ia comemorar, eu venci. Não, isso era mais uma conquista. Assim como se hoje eu também conquistar algum bem, não vai ser algo que foi inesperado. Então, tipo, se eu tô fazendo um planejamento de atingir um resultado X, eu tô trabalhando para isso, não vai cair do céu. Então, trabalhar sempre de forma intencional. Se a gente for intencional naquilo que a gente quer alcançar, a gente vai ter. Seja em qualquer área. Muito então, bom. eu quero construir uma boa família. Como é que eu vou construir? Eu vou modelar alguém que construiu uma boa família. Eu quero ser rico financeiramente. Eu tenho que modelar pessoas que têm os mesmos princípios e valores que o meu, que tenham uma vida próspera. Se eu quero ter um carro bom, eu tenho que fazer cálculo, estudar como vai ser a melhor forma de eu conseguir aquele carro. Vai ser financiado, vai ser consórcio, vai ser à vista, vai ser parcelado. Infelizmente, 47% das pessoas no Ceará tem um nome sujo. Por quê? Porque quando completou 18 anos, o sonho era ter uma moto. Ele não se preocupou que as parcelas iam vir durante 48 meses. Sujou o nome, perdeu credibilidade no mercado. Aí foi pedir cartão dos outros para fazer compra de outras coisas, sujou o nome dos outros. Resumindo, é isso que acontece na grande maioria. Eles tomam decisões no passado de forma errada que prejudica ele no futuro. Rapaz, o Rony é uma enciclopédia de sucesso aqui para você que do outro lado está dizendo. Será que vai dar certo para mim? Tá aí, amigo. A resposta é pressão. Como é que você diz? Pressão mundial. Pressão mundial. Você tem que colocar, acelerar o passo aí e focar aí, começar a fazer estudo de todo dia e de toda hora. O que aparece para mim aqui agora, eu vou falar rapidinho, é da Evogard Saúde, que é uma empresa que tem colocado saúde na palma da sua mão. A empresa que tem dito para a sociedade de Fortaleza, do Brasil, porque é uma seguradora, a empresa que vai tomar conta do seu dia a dia, ela atende em todo o Brasil e são mais de 70 mil pontos de atendimento, com mais de 3 mil médicos disponíveis para você. Ainda com uma situação muito especial, sabe o que acontece? 24 horas, 7 dias por semana, quando você precisar, você vai ter. Para colocar, então, as filas de lado, não vai ter mais fila na sua vida. Quando você vai no SUS, que é aquela canseira toda, você fica ali tentando marcar uma consulta, quando chega na hora o médico já não está, aí recebe a senha para vir no outro dia, depois quando você consegue a consulta, vai fazer o exame, aí demora 20 dias, canseira, fadiga, já viu como é que é. Então são mais de 23 especialidades, você pode entrar em contato agora, o telefone está aqui, eu vou dizer para você que é o 99963-0053, 99963-0053, quem está me ouvindo agora sabe que a Evogard Saúde é uma empresa parceira. Eu conheci a presidência, fui até lá para ver como se faz o trabalho de atenção, telemedicina na palma de sua mão. Se você não conseguir sua consulta quando marca em até 20 dias, a empresa paga o reembolso para você. Não é brincadeira não, só pode fazer assim quem tem segurança e propriedade. Atende em todo o território nacional e ela coloca à sua disposição saúde para você e para os seus dependentes. Saúde. Quando até vier alguém da família
precisar, e se for seu dependente, de atendimento funeral, cortejo, tratamento fúnebre e velório, a Evogard Saúde tem para você. É uma empresa completa, tudo na palma da sua mão, com a atenção médica que você precisa para vencer as filas do SUS e não depender mais de ninguém e nem ficar pagando conta caro nos planos tradicionais de saúde aí, ok? Evogard eu indico, recomendo, sou cliente, ó, e falo com muito amor para você. Evogard Saúde é a solução de saúde que você precisa e a sua família também. Eu tô de volta com o Rony aqui e aí muito feliz por tudo isso, não para, a agenda dele é bem agitada e eu queria que no tempo que eu tenho ainda para o fim, que nós conseguimos avançar em 1 hora. Tá faltando quanto tempo, Tiagão, aí? Acabou? Já estourou? Então eu queria que você fizesse um convite para alguém te conhecer. O seu arroba está aqui toda hora aparecendo na TV, mas eu queria que você fizesse um convite. E eu acredito que você consegue ajudar pessoas. Quem for seguir você, prestar atenção no seu dia a dia, vai começar a receber instruções que vão fazer com que essa pessoa se condicione ao perfil de um conquistador, até chegar na hora de ser campeão. Porque existe uma diferença, conquistador de todos os dias e o campeão quando venceu todas as batalhas. E eu queria que você fizesse esse convite aí. Gente, prazer imenso estar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado pelo convite. Maravilha. Espero a gente ter outros momentos para poder compartilhar junto as nossas histórias, porque assim como eu, você tem, todos nós temos histórias desafiadoras, de sucesso, que deram certo, que deram errado para compartilhar. E hoje nas nossas redes sociais, eu compartilho um pouco, o mínimo do meu dia a dia, a realidade é essa. Eu sou mais hoje o cara dos bastidores e posto 1% da minha vida ali, mas quem quiser estar próximo, tenho muitas oportunidades de poder fazer com que as pessoas que querem estar próximo a gente Você vai ter algum curso, algum encontro por último agora? Como é que é? Essa pessoa pode... Eu vou ter agora, eu tenho vários eventos pela frente, mas um muito importante para pessoas que querem estar próximo a gente, tem informações, o que é que eu faço nesse lado empresarial da educação, a nossa imersão, o Plano do Varejo, que vai ser dia 29/9, né? Imersão online, também daqui a 60 dias vai ter uma imersão em Fortaleza, presencial também, como também tem outros produtos na empresa da educação, como também você que é empreendedor, você quer ter um suporte de algumas das minhas empresas, será um prazer imenso ter eu, juntamente com toda a equipe e sócios, lhe dando a atenção que você precisa, desde a contabilidade, da advocacia, relacionado a marketing digital, tráfego pago, projeto beneficente. Se você também tem algum projeto beneficente, você quiser falar comigo, a gente tem uma cota mensalmente onde a gente ajuda dezenas de projetos beneficentes, tá bom? Muito bom. Se encaixar com aquilo que a gente gosta, a gente vai também fazer de tudo para ajudar. Temos a Top Case, se você precisar. Eu ganhei um presente qualquer aqui, ó. produto relacionado a um de nossas lojas, será um prazer receber vocês. E todo esse nosso ecossistema é para ajudar aqueles que querem ser ajudados. E através do meu trabalho e o trabalho das nossas empresas, a gente espera poder ajudar. Você vai voltar aqui sempre. A casa é sua, meu amigo. Eu estou muito feliz, desejando a todo mundo uma noite especial, não é? E dizer que você continua com a gente aqui hoje, quinta-feira, amanhã, sexta. Eu estou de volta, em nome de Jesus, logo a partir das 10 da noite. Obrigado, carinho, que você tem dispensado em nosso favor aqui. No rádio, amanhã eu encontro com você, sexta-feira, na Rádio Líder. Eu estou de manhã, cedinho, todo dia, de 10 da manhã até meio-dia. E volto à noite, na sexta-feira, 22 horas, aqui na TV 25.1, no Olhe nos Meus Olhos no YouTube, no Rádio 92.1. A gente se encontra. Muito obrigado. Valeu, Rony. Valeu a você de casa aí. Deus abençoe. Eu acho que fez muito sentido esse papo de hoje. E breve eu vou trazer ele de volta para contar outras histórias aqui. Um abraço, minha gente. Fica com Deus aí. Valeu.